Meus queridos irmãos, abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo número 2, e o versículo de número 18. Hoje é sobre a carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé e o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Craig Keener informa que o principal destaque do comércio da igreja de Tiatira, ou da cidade de Tiatira, era o artesanato. No meio da produção comercial havia algumas associações que procuravam promover cultos no ritualismo por meio de comidas às divindades pagãs. Essa cidade também hospedava uma comunidade judaica, porém a comunidade judaica não trazia tanto medo aos pagãos, porque ela não incomodava com relação aos cultos e essas coisas, ela era mais reservada. Já os crentes, eles teriam que estar um pouco escondidos devido à perseguição, e eles incomodavam pela fé que eles tinham em Cristo, e devido a isso, eles eram altamente contra a idolatria que acontecia em Tiatira. E os cristãos estavam localizados ali, e eles eram isolados socialmente, ou seja, eles não tinham como comungar com a sociedade, devido à fé que eles exerciam na pessoa de Jesus, porque não tem como, o Deus dos cristãos não era o mesmo Deus daqueles que viviam no paganismo. Também lá havia o culto a Apolo, era um dos grandes destaques também em Tiatira. O que caracterizava Apolo, além de ser filho de Zeus, era a associação com a profecia e também com um astro-rei, que é o Sol. Por isso que o imperador ele era cultuado, porque ele estava associado também a esta divindade, e ele era cultuado e adorado nas províncias do Império Romano. Então essa era a famosa cidade de Tiatira, o seu contexto geográfico, cultural, aonde os crentes estavam vivendo ali na Ásia Menor. E agora você vai ver no capítulo 2, versículo 18, algo muito interessante, é que nós devemos ter bastante cuidado. Aqui vale nós trazer uma ilustração, para que você entenda mais ou menos o que é a sedução de Jezabel. Uma certa mulher viajante,
chegou num determinado reino e lá viu um determinado servo do rei, e ela até então não deu muito valor para ele, mas depois que soube que ele era este homem, que era o braço direito do rei, daquele império, daquele reino, ela imediatamente começou a seduzi-lo. E ela estava seduzindo porque ela teve o interesse de mais adiante trazer o reino inimigo para invadir esse reino, destruir o rei e tomar aquela nação. Pois assim não é diferente do que estava acontecendo aqui, com relação com a sedução de uma mulher. Deus deixou assim a sua igreja, deixou os seus servos, ele foi para um lugar bem distante, mas um dia ele tem que voltar e buscar o seu povo, buscar a sua noiva. Só que essa noiva está sendo maltratada, perseguida e seduzida. Então vai chegar o momento em que ele vai cobrar daqueles que perseguiu a sua noiva, maltratou a sua noiva, seduziu a sua noiva para as coisas que não convêm. E aqui Tiatira, ela é elogiada primeiramente por Cristo. Você vê aí no capítulo 2, versículo 18 do texto: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Você já sabe, eu já expliquei aqui que os olhos como chama de fogo descreve a sua onisciência, a sua capacidade de ele saber todas as coisas. Quando você vai lá para o capítulo, lá para a carta de Corinto, você vai ver muito bem que quando acontecer o toque da trombeta, nós vamos ficar perante o tribunal de Cristo e as nossas obras vai passar perante o fogo. Se as nossas obras for palha, madeira e feno, vai ser queimada. Se as nossas obras for vista como prata, ouro e pedras preciosas, vai passar a reluzir e brilhar para a glória de Deus. E que tipo de fogo é aquele que nossas obras vai passar, ou vão passar? É os olhos de Jesus. Então as nossas obras vai passar perante os seus olhos, a sua capacidade de ele saber todas as coisas. Nada escapa dos olhos de Jesus. A Bíblia diz que tudo está patente aos seus olhos, nada está encoberto. Ele sabe de tudo que nós fazemos e pensamos, que a sua capacidade, um atributo que tem, só ele tem, que é a capacidade da onisciência, de saber todas as coisas. E aqui tem uma outra figura, além dos olhos como chama de fogo, os seus pés, ele também é retratado como um bronze polido. Aqui é a sua capacidade sobre o poder do pecado, aonde ele veio pisar a cabeça da serpente, derrotar Satanás, derrotar o inferno e derrotar o pecado, e ele pisou. Se lembra que quando Jesus disse: eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você vai ver o próprio lá em Romanos, capítulo de número 16, você vai ver que o próprio Paulo diz que em breve o Deus de paz vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Então nós vamos compartilhar dessa autoridade, esmagando a cabeça da serpente, cumprindo aquilo que está escrito lá em Gênesis, que a serpente iria morder o calcanhar da semente, mas a semente iria esmagar a cabeça da serpente. Então isso se cumpriu, Jesus venceu, Jesus é vitorioso, e por isso que quando o diabo peleja contra a igreja, já peleja já na derrota, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então aqui está o ponto, que nossa vitória é sobre o inferno e o domínio sobre as coisas do inferno. Aqui nós vamos ver no capítulo 2 e o versículo número 19. Olha o que diz aí o texto: conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Aqui há um contraste. A igreja de Éfeso, o amor esfriou. O amor esfriou. Aqui em Tiatira, ele está elogiando a igreja pelo seu amor que ele tinha. Você vê aí
o texto enfatizando: conheço as tuas obras que você realiza e o seu amor. E que amor é esse? Era o amor que a igreja de Éfeso não estava tendo. O amor para com o próximo, o amor para com o irmão, o amor para com as pessoas. Não estava tendo união, não estava tendo unidade, não estava tendo comunhão. Mas a igreja de Tiatira dá um exemplo de unidade, de comunhão e de amor entre os irmãos. Ela estava fazendo o contrário do que ali não estava fazendo a igreja de Éfeso. Nós vamos lá para a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Porque outrora a igreja de Éfeso era uma igreja até fervorosa no amor, porque ela foi ensinada pelo apóstolo Paulo. Você lê aí no capítulo 5, versículo 1: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então essa igreja de Éfeso era doutrinada, mas ela perdeu este amor, este ensino, este fervor de amor para com o próximo. E Jesus reprovou Éfeso por conta disso. Agora ele está levantando elogios para a igreja de Tiatira e dizendo: você está vivendo em amor. E sem amor, irmãos, é muito impossível nós agradar a Deus. Nós vamos ver aqui no capítulo de número 13 de 1 Coríntios. Em relação aqui ao amor, os irmãos aí que falam línguas estranhas, falam a língua dos anjos, olha o que o texto diz: ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um bronze que soa como um símbolo que retine. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Tem irmão que ele pula, ele grita, ele rodopeia, ele sapateia, ele fala em línguas estranhas, mas ele odeia o irmão. O que é que Paulo está dizendo? Para Deus, você é como uma lata réia seca no meio da igreja. Faz só zoada, mas não tem obra. Tem só movimento, mas não tem vida. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Uma igreja que vivia em dissensões, em contendas, era até um povo espiritual, tinha dons espirituais, mas só que não tinha o principal fruto, que é chamado amor. Por isso que nunca confunda dons com fruto. Fruto é uma coisa e dom é outro. Porque não é os dons que vão te salvar. Quem declara que você é salvo é os frutos. Naquele dia vai ter muita gente que vai ter dons e vai apresentar os dons. Em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu curei os enfermos. Em teu nome eu preguei a tua palavra, eu profetizei. Aí Jesus: rapaz, eu não te conheço não. Agora imagine, porque eu já disse aqui uma vez, um irmão virar as costas para ti, tudo bem. O irmão falar mal de ti, tudo bem. O irmão te rejeitar, tudo bem. Agora o Criador te rejeitar, para onde tu corre? Para onde tu vai? Porque se está aqui o irmão o Anderson, se uma pessoa rejeita ele, mas ele tem muitos amigos, que pode recorrer àqueles amigos. Agora, meu irmão, quando eu peco, eu erro, eu chego lá no céu e Deus diz: eu não te conheço. Pô, pode despachar, pode comprar o caixão e a vela preta. É inferno. Você não tem para onde correr. Então, o que os homens vão se assombrar naquele dia, a maior vergonha do ser humano naquele dia vai ser isso.
eu não te conheço. Ei, irmão, é pesado. O Criador, porque lá não vai ter desculpa de nada, as tuas obras vão passar perante todos. Lá não vai ter essa, eu vou processar o rei, porque está mostrando as minhas obras. Eu vou fazer lá um boletim de ocorrência, porque ele está mostrando aí as minhas obras. Lá não vai ter isso não. Lá não tem para onde correr. Vamos todos ficar perante ele e vamos todos ser julgados. Spurgeon, ele falou algo interessante, eu já até falei aqui para os irmãos, que quando Jesus estiver no trono branco, agora imagine isso daqui, porque naquele dia vai faltar chão, firmamento, não vai ter nada debaixo dos nossos pés. Ele vai ficar sentado num grande e sublime trono, branco, justiça, é onde ele vai abrir o livro da vida. Todos vão ficar perante ele, que nós vamos estudar sobre o trono branco mais na frente do Apocalipse. E vai haver a ressurreição, chamada segunda ressurreição, que é para a segunda morte, que é a morte eterna. Todos perante ele, a igreja do lado dele, aqui, todos os pecadores de todos os tempos à frente dele. Ele vai pegar o livro da vida e ele vai procurar os nomes. E naquele dia, muitos filhos vai estar perante o Rei dos Reis, o justo juiz. E ele vai bater o martelo: eu não te conheço. E muitos pais que estão aqui vão dizer só apenas amém. Ei, irmãos, muitos pais vão estar na frente e muitos filhos vão estar aqui. E ele vai dizer: eu não te conheço. E vai bater o martelo, jogar no lago de fogo, que é a última morte. E os filhos vão dizer amém, assim seja. Lá não vai ter escape. Por isso que ele conhece as tuas obras. Se é tempo de manifestar amor, o tempo é esse. Ame o teu irmão, ame o teu próximo. Porque se você não ama o teu irmão, tu está perdendo tempo. Perdendo tempo. Olha o que diz o texto: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Necessitamos viver este fruto. Este fruto, vamos lá para Gálatas. Quem não pratica esse fruto, ele pratica algo contrário. Vamos lá para Gálatas 5:22. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos começar lá pelo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. O texto não está no plural. O fruto, não é frutos, é fruto. Por quê? Porque o fruto pilar de tudo aqui é o amor. Porque é o amor que vai gerar o quê? O que é que o amor vai gerar aí? A alegria. Vai gerar paz, vai gerar fidelidade, vai gerar mansidão, vai gerar domínio próprio, vai gerar longanimidade, benignidade, bondade. Então o amor, ele gera isso. O amor é paciente, o amor tudo espera,
O amor tudo suporta. Por isso que Paulo vai escrever aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual foi o sentimento de Cristo? Ele não ousou se tornar assim. Ele quis descer, ser servo. O que é que Paulo estava dizendo? Nunca se tenha maior do que o teu próximo. Nunca se tenha superior e melhor do que o teu irmão. Eu estava pregando na rádio agora quinta-feira. Aí eu falei da pessoa quando se encontra com Jesus, se encontra com Deus. Quanto mais ele vê a santidade de Deus, mais humilde ele fica. Vou dar um exemplo. Quanto mais uma galha está recheada de fruto, uma galha de laranja, quanto mais ela tem laranja, a galha não ergue, ela desce. Ela é humilde. Quanto mais você tem de Deus, mais descer você desce. Você é mais humilde. Pode pregar bonito, pode cantar bonito, pode orar bonito, pode ter amor, pode ser santo, pode ser reto. Quanto mais tem, mais desce. Aqui está a grande diferença. Nós devemos praticar os frutos e os frutos do Espírito. Irmãos, você vai voltando lá para o texto nos informa sobre a sua fé. Olha, conheço as obras que você realiza, o seu amor. Você tem amor para com o próximo. Porque a questão não é você suportar o teu irmão. Porque tem gente que suporta. Mas quando o irmão sabe, bicho antipático. Bicho farento, lá vem! Ele suporta, mas não suporta com amor. Porque quem suporta com amor, eita, lá vem o irmão, mas eita, a bênção de Deus. É assim, tem que dizer. Rapaz, mas o irmão lá, aí tu tem que suportar, aguentar. Eita, mas a irmã, aí suporte a irmãzinha, suporte o irmão. Aí até catinga, irmão, às vezes tu tem que sentir do irmão aguentar, suportar aí com amor. Eu dirigi uma congregação uma vez, aí quando de repente chegou a ligação: pastor, vem aqui. Cheguei lá, estava lá a irmã zangada, meu irmão. Zangada, chorando. Eu vou sair da igreja, pastor. Eu vou para outra. Eu disse: por quê, minha irmã? Porque a irmã, eu não falo com ela. A gente está brigado. E o que foi a causa dessa briga? Pastor, ela disse que a minha boca estava podre. E disse que era para me afastar dela. Aí eu disse para ela: irmã, soca a bobó nessa boca e vai para o culto. Vá cultuar Deus, vá adorar. Aí eu fui na casa da outra irmã, e a irmã estava zangada também. Disse que ia sair também da congregação se a irmã continuasse lá no ciclo de oração. Aí eu dei ruim. Eu disse: irmã, bora fazer aqui uma coisa. Sim. E quando a trombeta tocar, você não consegue passar um período de tempo com a tua irmã na mesma congregação. E a eternidade, como você vai viver com ela? Uma das duas tem que ficar. Porque você não pode viver no mesmo ambiente, num período de tempo, e a eternidade. Então, quando tu vê o irmão saindo da congregação com raiva de outro, pode esperar. Deus olha: rapaz, esse daí não fica nem com o irmão dele, nem um período de tempo aí na igreja. Como é que ele quer vir aqui para o céu e ficar com o irmão dele pelo resto da vida? Tem que olhar bastante, suportar. Amor é suportar uns aos outros. Suportar uns aos outros. Então você vai ver, o texto diz que também conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé. A sua fé.
A fé aí está no contexto não apenas de confiança, de fidelidade a Deus. Ele conhece a fé dessa igreja, o compromisso, a fidelidade, lógico, de alguns irmãos, porque mais na frente ele vai repreender a igreja com o que ela estava fazendo de errado. Também vai elogiar o serviço dela. Ela estava pronta para servir, trabalhava na obra, exercia o trabalho. É lógico. A sua perseverança, ou seja, ela perseverava em meio às tribulações, em meio às perseguições dos inimigos da fé cristã. Eles suportavam, e Jesus está elogiando esses crentes, porque ele conhece as obras de cada um. Só que ele não conhece apenas as obras boas, ele também conhecia as obras más. Agora Jesus vai apresentar no capítulo 2 e versículo 20 o que ele tinha contra essa igreja. Olha o que diz: tenho porém contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Jesus, não é que o nome desta mulher é Jezabel. Jesus ele está relacionando esta mulher com a esposa de Acabe. Essa mulher Jezabel aqui é a esposa do pastor. Quem governava a igreja não era o pastor, ele era um banana. Quem governava a igreja era a mulher. Quem presidia o trabalho era a mulher. Quem governava o trabalho era a esposa. Mas observe que a carta não é para ela, a carta vem para o anjo da igreja. Assim foi Acabe. Acabe se casou com a filha de Etibal, Jezabel. Jezabel chegou e implantou o culto a Baal, a idolatria. Acabe era o rei, era quem tinha autoridade, mas que mandava era quem? A mulher. Aí tem um bocado de mulher querendo ser pastora, sabia dessa? Aí eu entendo, como é que mulher quer ser pastora se a autoridade não foi dada para ela? Jesus chamou a apóstola, chamou. Jesus chamou 12 apóstolos, homens. Mulher não foi chamado para liderar no aspecto a obra de Deus. Liderar um trabalho, ser pastora, ela não tem essa função. Ela não tem esse trabalho. Mas tem um bocado que a mulher manda por trás e o coitado rei fica só sendo conduzido. É o varunca. Ela manda e ele nunca. Tem pessoas assim, que quem manda na igreja é a mulher. O pastor velho fica só olhando, ela que dirige, ela que prega, ela que conduz, ela que dá a ordem, ela que dá os planos, ela que dá o projeto, ela que ordena, é assim, é desse jeito, não é assim. Cadê a liderança? Pastor José Carlos disse que a trombeta tem que estar na mão do pastor, não é na mão da mulher não. Até dentro de casa tem caboclo velho que quem lá toca a trombeta lá é a mulher. Ele não tem ordem. Ele não é o líder. Aí tem mulher, por quê? Não tem como mulher ser pastora, porque lá ela é submissa na casa, mas quando chega aqui ela é o cabeça dele. Não tem lógica, não bate. Aí o feminismo não está dentro da igreja. Não está dentro da igreja? Já entrou faz tempo. Faz tempo que o feminismo já entrou. Então,
isso que está acontecendo aqui, Jezabel, esta mulher que é a esposa do pastor, o nome dela não é Jezabel. Ela estava trazendo um ensino perigoso. Está levando o povo à idolatria, a comer coisas impuras e fazer com que o povo viesse se prostituir no culto aos ídolos. Eita, rapaz. E o povo seguindo. E o povo indo atrás. Aí o povo estava caindo na imoralidade sexual. O povo estava caindo na prostituição. O povo estava caindo no pecado. Ou seja, ao invés de ela estar conduzindo o povo a servir a Deus, ela estava igual Jezabel do Antigo Testamento. Estava levando o povo a cultuar falsos ídolos, falsos deuses. E aqui a trombeta, o pastor, o líder, ele tem essa responsabilidade de conduzir o rebanho, cuidar do rebanho, porque a autoridade, o cajado, devia estar nas mãos dele. O cetro estava na mão de Jezabel no Antigo Testamento. E o coitado do rei do Acabe sendo guiado. Não é pecado, nem é errado um pastor chegar, a missionária chegar, né? Meu bem, eu tenho esse plano aqui para o trabalho e tal. Tem como aplicar, tudo bem. Muitas vezes, olha, tem pastor que ele não gosta de andar nem com auxiliar quando ele vai viajar por conta da esposa, porque muitas vezes a esposa, ele discute com a esposa, aí o auxiliar sai dizendo, aí ele pensa que toda hora, todo minuto, todo segundo o pastor está brigando com a mulher. Muitas vezes é como qualquer casal, irmão, brigou aqui, não significa que está brigando toda hora, não. Tem um momento do amor, né, do lazer, da alegria, né? Só pegou lá um momento errado que aí sai e diz, eita, o pastor lá é ignorante, menino. Que logo assim. Aí pega uma coisinha e vê isso, aí já pensa que a vida do pastor é diariamente aqui dali. Não. Pastor, ele é ser humano, ele casa, ele discute, ele tem dissensões dentro de casa. Mesmo jeito de quando você é casado dentro da sua casa. Mesmo jeitinho, não muda nada. A questão é que a gente se ira, mas não peca. Essa é a diferença. Então, mas não é toda hora que diga toda hora a gente está brigando. Essa é a questão da ordem, entendeu? Então, meus irmãos, Jezabel, ela estava conduzindo. Então você vai ver a destruição de Jezabel. 2:21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. 2:21. O texto é bem específico em informar que Jesus deu tempo para ela se arrepender da fornicação, isto é, da idolatria. Ela devia mudar os seus ensinos impuros para uma doutrina sadia e deixar toda a prática do pecado. Arrependimento sincero abre as portas para a salvação dos perdidos, que são enganados, e como também aquele que está enganando. Então Jesus estava dando tempo para ela, para que ela viesse voltar atrás, porque a palavra arrependimento é dar meia volta e voltar e seguir os preceitos e as ordens da palavra de Deus. E ela estava, o destino da Jezabel do Antigo Testamento, ela foi morta, até os cães comeram a carne dela, até os cães. Então a morte dela foi horrível, porque ela colocou a idolatria dentro do povo de Israel e Deus ficou muito irado. Olha o que Deus vai dizer aqui no capítulo 2 e o versículo 22 para ela: eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, o que ela estava praticando, ensinando? Ela estava ensinando o sexo ilícito, que era o culto aos deuses. Então, a relação sexual ilícita, a prostituição, o adultério. Então, o pecado que ela estava levando o povo a fazer na cama, Deus iria jogar uma doença na cama e ela ficaria prostrada. Era isso que Deus estava dizendo para ela. Se ela não se arrependesse. Aqui é a mulher do pastor. Ou tu te arrepende, ou tu vai para a cama, ser morta.
vai sofrer. Então se vai para a cama, porque não vai morrer ligeiro, vai morrer definhando. Ei, irmãos, você morrer ligeiro é uma coisa, agora você morrer definhando é outra coisa. Porque ela brincou com coisa séria, mexeu com o sagrado, abusou da igreja do Senhor, levou todo mundo ao pecado. E ele disse ainda: e eu levantarei uma grande tribulação. Contra quem? Contra aqueles que estavam seguindo os ensinos dela. Que tribulação era essa? Com certeza, Deus ia permitir o imperador levantar uma perseguição, ou simplesmente os idólatras levantar uma perseguição contra os crentes, e eles que se diziam cristãos, mas estavam vivendo em fornicação, entre dois pensamentos, mas eles iam passar por a perseguição e pela morte. Lembre-se, Deus permite perseguições. Ele disse lá para a igreja de Jerusalém: vocês vão serem minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O povo só ficou aonde? Em Jerusalém. Deus, vocês não vão sair não? Deus levantou uma perseguição e o povo começou a correr para poder fazer a obra de Deus. Então tem determinadas lutas, provas, perseguições. Quando Deus ele quer julgar uma nação, ele quer punir uma igreja que está desviada dos caminhos dele, ele coloca um cabra ruim no poder para perseguir a igreja dele. É isso que ele faz. Irmão, olha, Deus, ele é assim, ele está aqui, aí está aqui as peças de xadrez. Irmão, ele está aqui, ele bota a peçazinha no lugar certo. Quando menos espera, ele dá o checkmate. Pá, é aqui. Acontece do jeito que ele quer. Não tem para onde correr. Tudo está no controle dele e ele faz segundo o seu querer e a sua vontade. Então essa mulher deveria se arrepender. E nós vamos ver aqui o texto do capítulo 2, 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas, que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um segundo as suas obras. Matarei os seus filhos. Filho de quem? Jezabel. Filhos como? Filhos espirituais, aqueles que estavam seguindo ela, amando a doutrina dela, adotando a doutrina dela para si. São os filhos rebeldes. Aí Deus disse que iria destruir, assim como ia matar ela na cama, definhando ela com uma doença terrível, Deus agora iria matar os seus filhos espirituais, certamente por uma terrível perseguição, que iria se levantar dentro da província da Ásia Menor, especificamente dentro da cidade de Tiatira, que completava uma das principais cidades da Ásia Menor. Então, porque eles não estavam seguindo a doutrina da palavra de Deus. E aqui ele fala: e todas as igrejas saberão. Por que todas as igrejas saberão? Primeiro, para ter temor. Segundo, para glorificar o nome dele. Temor para trazer punição. Deus ele traz punição para causar temor. Se lembra lá da igreja de Corinto? Paulo vai dizer: olha, tem um bocado aí que já estão doentes, outros aí que já até morreram, que dele é para causar temor. Por que Deus matou Ananias e Safira? Para causar temor aos demais. Então Deus, muitas vezes, ele traz essa disciplina severa para dentro da igreja. Eu não vou generalizar. Nem toda doença que vem é porque o irmão está no pecado. Muitas vezes vem uma doença porque é uma prova, vem uma luta ali financeira, é uma prova que Deus dá para moldar o caráter da pessoa. Agora, irmão, tem determinadas doenças, acontecimentos que Deus manda por causa do pecado que o irmão está vivendo, que aquela pessoa está vivendo, que aquela pessoa está praticando. Eita, o negócio, você vê aqui ele dizendo também que todos saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. O que é o coração? Envolve o todo do homem. Mente e coração é a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa ideia de mente. Coração, ele está falando que ele está usando esse órgão como a questão de sentimento,
mas esse sentimento não vem pelo nosso órgão, porque aqui daqui só serve para bater e bombear o sangue. Só é uma linguagem figurada, que é tanto usada no Oriente como no Ocidente, para retratar o ser humano, retratar a pessoa. É isso daqui que ele está dizendo, que ele sonda. Por que ele sonda as mentes e os corações? Ele começou a carta dizendo o quê? Eu tenho os olhos, como chama? De fogo. É por isso que ele sonda o teu coração, ele sonda a tua mente, ele sabe o que você pensa, ele é a tua testemunha no teu pensamento. Não tem para onde correr. Para onde nós vamos correr, irmão? Nós vamos para o céu, lá ele está. Nós desce para as águas, lá ele está. Nós vem para a terra, lá ele está. Tu vai para dentro de uma caverna, lá ele está. Quando você pensa alguma coisa, ele sabe. Irmãos, eu vou usar aqui a ilustração do Charles Slater, que até o Paul Walsh usou essa ilustração do livro dele, sobre regeneração. E ele falou algo muito interessante, justificação. Ele falou algo que, vamos supor, que ele estava pregando, ele escreve esta obra, aí vamos supor que Deus, ele liga uns fios na tua mente, e todos os teus pensamentos saem nessa tela aqui. Todos, irmãos, você via quando você saía daqui e você nunca mais pisava em Coroatá, porque nós já pensamos coisas feias em nossas mentes. Muito feias. E só quem sabe, tem coisa que tu nunca compartilhou com a tua mulher. Tem coisa que você nunca compartilhou com teu pai, com teu marido, com teus filhos. Só você está guardado aqui. Mas Deus sabe o que passou na sua mente. Ele sonda todas as coisas. É porque muitas vezes a gente quer ter medo do homem, quer ter medo do pastor, quer ter medo de ser descoberto de mocidade. Pastor não vai fazer nada com você. Você tem que temer aquele que mata o corpo e a alma. Ele está observando diariamente. E como ele sonda a mente e os corações, ele vai retribuir naquele dia. Se não houver arrependimento, se o povo não se voltar para a palavra, para ser crente de verdade, naquele dia ele vai retribuir tudo aquilo que você praticou de ruim. Ele vai retribuir segundo o que você praticou. Não é outra coisa. Pastor Bena gostava de dizer, irmão, depois que está aqui no cemitério, está aqui velando no meio da casa, está aqui o corpo. Quando esse corpo é levado até o cemitério, os teus parentes, os teus amigos vai contigo até lá. Depois que te enterra, é você e as tuas obras. Aí você vai se deparar perante aquele que tem os olhos como chama de fogo. Você vai se deparar perante aquele que é fogo devorador. É por isso que muita gente não gosta de ler Apocalipse, porque Apocalipse causa assim um silêncio, um temor, mas é verdade. Apocalipse causa isso. Mas se você não está praticando nada disso, glorifica a Deus, porque lá você não vai receber, não é lago de fogo, você vai receber a vida eterna com Deus para sempre. Aqui está a grande diferença. E para você, evitando a sedução dos falsos ensinos, está aqui 2:24, estamos quase finalizando. Evitando a sedução dos falsos ensinos. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Que coisa profunda de Satanás é essa? Irmãos, o ensino de Jezabel, dessa profetisa aqui, que é caracterizada como Jezabel, essa profetisa ela ensinava tão bem, mas tão bem, que o povo ligava os seus ensinamentos e tinha lógica. Rapaz, essa mulher é profunda. É verdade. O ensino dela era tão sedutor, mas tão lógico,
que ele dizia, era as profundezas, era profundo o ensino dela. Seduzia. O que tem de seita aí, se você parar para ouvir, que ele pega um versículozinho da Bíblia, isola e te explica, você, nossa, tem aquilo como uma verdade. Você tem aquilo ali como um ensino verdadeiro, mas o cara está deturpando a palavra, deturpando o ensino de Deus. Então isso é chamado de profundezas de Satanás. Ei, irmão, tem falso mestre aí. Paulo vai dizer que Satanás se transforma num anjo de luz. Pastor, o que é um anjo de luz? Não é que o diabo vai vir como um anjo de luz lá do céu, não. O anjo de luz são os falsos mestres que estão nos púlpitos ensinando uma falsa doutrina. E ele está por trás desses homens, dessas mulheres. Vocês já viram aí uma mulher? Ela diz que é pastora, profetiza, pede o Pix. Ela se veste devassamente, muito devassa nas suas vestes, cheia de tatuagem, uma maquiagem totalmente exagerada e tem um bocado de seguidor. Tem um bocado de seguidor. E é a pastora do Pix. Você está chorando, passando por uma luta, uma tribulação, aí ela ora por você, você tem que pagar um Pixzinho para ela. Ela está milionária, ela está rica. E pessoas são seduzidas por essas gentes. Porque como é que eu faço para não ser seduzido com as profundezas de Satanás? Você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Se você conhecer a Bíblia, você vai ter o discernimento. Pastor, eu quero ter o dom do discernimento. Lê a Bíblia. Você vai discernir toda a falsa profecia. Você vai discernir todo o falso ensino, porque a palavra vai te dar esse discernimento. Na mesma hora. Aí vem a recompensa para os crentes fiéis. Já vamos finalizar. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. A recompensa é o poder sobre as nações. Agora você imagine, não é só Jesus que vai governar, não. Ele está dizendo que nós, os fiéis, vamos governar com ele, e ele vai nos dar cetro, e nós vamos reinar com justiça. Essas nações, vocês viram aquele vídeo daquele cabra caçoando dos crentes orando, o crente orando, ele caçoando, chamando, xingando os crentes idiota. Cadê o Deus desses crentes? Zombando? Vocês viram aquele satanista? Pois é, naquele dia, nós vamos estar com o cetro na mão. Período milenar, reino do milênio, 1000 anos. Vamos estar governando com Cristo. Eu quero ver quem é que tem a coragem de levantar a voz contra a igreja do Senhor, porque nós vamos reinar com justiça. Ou se submete, ou vai ser quebrado como um vaso, porque Deus vai nos dar autoridade para governar as nações. Mas isso é para os vencedores em Cristo Jesus, aquele que guardar as minhas obras, guardar aquilo que ele ensina. Lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Irmãos, olha como é bonito. Deus, ele fez uma promessa para o filho. Olha Salmo 2, versículo 8 e 9. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão, e com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso do oleiro. Aqui é dando para Jesus. Olha o capítulo 2, 34 e 35 de Daniel. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra cortada sem auxílio de mãos atingiu a estátua dos pés de ferro e de barro e a despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados no mesmo instante.
e se fizeram como palha nas eiras do verão. O vento os levou, e deles não se via mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha. Se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. O que é isso? É o reino de Cristo que tomou toda a terra. Isso vai ser no período do milênio, quando ele governar todas as coisas. Eu quero dizer algo para você. Ele veio. Vocês viram aqueles pessoal pegando o caniço e batendo na cabeça dele? Zombando dele? Pegaram os caniços. Profetiza quem te bate. Nesse dia não vai estar batendo caniço na cabeça dele não. Nesse dia ele vai estar com um cetro, com uma vara de ferro, e vai governar todos os povos. E você, crente, se prepara. Eu não sei se você vai ser ministro nos Estados Unidos, na China, no Japão. Uma coisa nós sabemos: nós vamos reinar com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Persevere. Todos que te humilharam, todos que te perseguiram, todos que caçoaram da nossa fé, um dia vai ter que submeter a igreja de Cristo Jesus. Vai ter que submeter a ela. Vai ter que submeter a ela. E assim ele vai dizer mais: assim como também recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Ou seja, ele é filho. Se ele é filho, ele é herdeiro. Se nós estamos em Jesus, nós somos co-herdeiro. E ele vai nos dar a bendita estrela da manhã. A estrela da manhã aqui não é o astro-rei, o sol. A estrela aqui não é o planeta Vênus. A estrela brilhante aqui é a própria presença de Jesus em nossas vidas. Ele é a nossa herança. Se lembra de Malaquias, que o sol da justiça vai nascer para nós. O sol da justiça, ele que é esse sol que vai brilhar sobre nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por último, ouça a profecia deste livro, descrita pelo rei, pois assim o crente não se deixará seduzir pelas palavras da bela mulher, que é Jezabel, a profetisa, visto que a finalidade dela é invadir os corações, para implantar o reino inimigo, e por fim terá a recompensa de receber maior herança, que é a própria pessoa de Cristo. Como é que eu faço para receber Jesus? Não se deixe enganar pelos falsos mestres. Não se deixe seduzir pelas coisas desse mundo. Porque se você ouvir esta palavra, você um dia vai reinar com Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.